Todos bem-vindos. Boa noite a vocês, graça e paz. Vamos chegando. Pessoal do Facebook, muito bem-vindos. Pessoal que for chegando aí, vai compartilhando com seus contatos. Pessoal aqui do Instagram, de igual forma, muito boa noite. A nossa mentoria online das 9h34 da noite. Hoje é segunda-feira, vamos chegando, fique à vontade. Paz, irmã Roselane, aí no Facebook. Vamos estar dando continuidade na nossa mentoria online. Só um minutinho que nós já vamos começar. Vamos ficar à vontade. Em nome de Jesus. Final de semana corrido, bastante informações novas. Fiquem à vontade. Pessoal do Facebook, na parte que você assiste o seu vídeo, tem aí o botão de compartilhar. Compartilhe com seus contatos. Pessoal do Instagram também. Tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Pessoal do Instagram envia para os seus contatos. Dentro de 2 minutos aproximadamente, vamos começar a nossa mentoria. Nossa quinta mentoria, tá? O pessoal do Instagram acho que vai ter que conviver aí com um apitozinho. Devia ter feito o que eu fiz só depois da live. Daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês. Daniel, Profeta, bem-vindo aí no Facebook, parente, Popovich, meu querido irmão, paz seja com você, com sua família, tá? Aos irmãos que foram lá chegando, dentro de 2 minutos, nós já vamos dando início à nossa mentoria. Por isso, vamos curtir aí meu xará, Alessandro Vilas Boas. Compartilhem à vontade, comentem. Nós temos bastante novidades hoje. Amém, parente? Deus nos abençoe. Irmão Gésio, bem-vindo. Vamos chegando aí, pessoal. Ô, parente! Catiane, Leandro. Que testemunho lindo, cara. Como é que você tá aí? Eu consigo te chamar ao vivo aí? Você consegue me atender? Pode te chamar você no vídeo. O pessoal, infelizmente, do Facebook não vai estar podendo compartilhar, mas rapidamente, só para enquanto os irmãos vão chegando, tá? Não sei como é que você está aí. Pessoal, dentro de 30 segundos a gente começa a nossa mentoria, nosso quinto compartilhamento. Passa rápido demais. Vocês acreditam que já tem 4 horas de conteúdo gravado? Estamos indo para o quinto compartilhamento, né? Deixa eu chamar esse rapaz aqui para bater um papo com a gente enquanto os irmãos vão chegando. Pessoal do Facebook, estamos aqui no Instagram batendo papo. Fala, doutor Rafael. Paz. Popovich. Não, tá ótimo, tá de boa. Tá de boa. Não, tá bom, mas... Muito feliz. Muito boa noite. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Tira o fone aí. Como é que é o nome da senhora? Dona Bernadette. Sou amigo do seu filho da época de Ipásio. Estamos aqui na transmissão ao vivo.
Ele me disse que a senhora batizou ontem. Muito. Ó, ó. Parabéns. Que alegria, que alegria, que alegria. É uma honra mesmo, viu? Parabéns. Foi a melhor decisão que a senhora fez na vida da senhora. E eu quero. A senhora nem me conhece e eu já estou compartilhando a alegria da senhora. Para a senhora ter ideia de tanto que é lindo, tá? Esse cara aí, ó, filho da senhora, é muito especial. Menino cheio de luz, de bênção na vida dele. Para nós, querido. Para nós. É punk, né? Não, eu só quis entrar mesmo para dar essa saudação, porque merece, cara. Que alegria ter o testemunho seu de ter vindo para Cristo e agora ver os seus vindo para Cristo. Isso muito me alegra o coração. É verdade. Amém. Ah, ah, aquele que testemunhar diante dos homens, Deus testemunhará diante dos anjos. Amém. Oh! É. Ó, e vamos biblificar isso. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Eita Deus! Glória a Deus. Dona Bernadette, né? Bem-vinda, que Deus te abençoe. Rafael vai passar o contato, por mais que a senhora tenha uma igreja e deva ter, estamos aqui, independente de placa de igreja, para servir. Se a senhora precisar da gente, conta com a gente, viu? Chora mesmo, Rafael. Chora mesmo, bonitão. Olha, tá até travou. O negócio foi tão pesado. Deixa eu desligar. Eu tô com um grupo de gente aqui no Facebook, no Instagram, me esperando. Deus abençoe. Foi um prazer falar com a senhora. Ó. Amém. Tamo junto. Vamos sim. Vamos sim. Até mais. Pessoal, obrigado pela paciência. Pessoal do Facebook, Juliana, Daniel, Roselaine. Vamos começar então? Eu não pude perder essa oportunidade de dar essas saudações para a dona Bernadette, mãe do meu querido amigo, irmão Rafael, né? Trabalhou comigo quando nós prestávamos serviço aqui no IPASGO. Pessoal da mentoria, bem-vindos. Estamos num processo de mentoria. Né? Eu gostaria de indicar aqui um livro para vocês chamado Aprenda a Mentorear, de Howard Hendricks. Muito se fala no Brasil sobre o termo de discipulador, meu discípulo, meu discipulador, e muitas igrejas já estabeleceram métodos, manuais de discipulado, em que as pessoas cumprem determinados tipos de cronogramas. A mentoria é diferente. E é um pouco diferente a mentoria espiritual daquela que é usada geralmente pelos coaches hoje em dia, que seria a mentoria financeira, até criam métodos de mentoria. A nossa proposta é diferente em que assunto? Nós, como mentores espirituais, nós não temos prazo definido, não temos métodos estabelecidos. Por mais que a gente desempenhe ou desenvolva um ou outro trabalho, na verdade a proposta é caminhar junto.
caminhar junto no Senhor, certo? Sendo assim, nós identificamos 4 áreas, que são 4 áreas chaves para que a vida de uma pessoa possa se desenvolver plenamente no Senhor. Então, foca nesse termo, grande Marcos, aquele abraço para você, possa se desenvolver no Senhor. E essas áreas são a espiritualidade, relacionamentos, saúde e finanças. Nós entendemos que em qualquer uma dessas áreas em que você não tiver debaixo de uma direção e de um propósito de Deus, fatalmente você vai, segura aí, cai não, você vai passar por algumas dificuldades. Nós cremos no texto que fala no Evangelho de João, que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos de forma abundante. Essa abundância, como já dito nas outras mentorias, não tem a ver com quantidade daquilo que acumulamos, mas com o cumprimento da vontade do Senhor para nossas vidas. Então, se você não está vivendo essa plenitude, essa abundância, essa excelência de vida, você precisa ser tomada de uma íntima, de uma ira, de um sentimento que te mova a fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz de forma implícita que nós devemos cobiçar coisas boas. A Bíblia diz: não sede cobiçosos de torpe ganância. A palavra torpe quer dizer feio, desprezível. Só mandar aqui, a irmã Juliana diz que está com o Arthur e com o Caio ali no Facebook na live. Bem-vindos, viu? Fiquem à vontade e Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo, irmã Kátia. Puxa a cadeira, pega o cafezinho e senta. Então, se você não está vivendo isso na sua vida, é preciso que algo mova dentro de nós. Eu chamo isso de uma insatisfação. Ai, pastor, mas a palavra de Deus não diz que nós devemos ser gratos. Meu querido irmão e irmã, parabéns. Gratos, sim. Satisfeitos? Não. Como assim não satisfeitos e gratos? Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu sou grato a Deus pela minha família. Pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, a quais amo muito. Mas eu estou satisfeito com a minha vida familiar? Claro que não. Eu tenho plena consciência de que eu posso ser um marido melhor. E olha que eu estou longe de ser. Eu acho que ela nem entrou aqui para comentar. Eu amo meus filhos, mas eu tenho plena convicção de que eu posso ser um pai melhor. Então eu sou grato, mas insatisfeito. Minha espiritualidade, amo meu Deus, sirvo meu Deus com alegria, mas eu estou longe de ser alguém satisfeito com a minha vida espiritual, com a minha vida de leitura bíblica, com a minha vida de oração, com a minha vida de comunhão, no meu trato do meu ministério pastoral, no servir pessoas. Claro que a gente pode viver e experimentar muito mais de Deus. A minha vida financeira pode ser melhor, a sua pode ser melhor. Não só ganhar mais, mas nós entenderemos daqui que a nossa vida financeira ela pode existir para que Deus seja glorificado através dela. E assim também na nossa saúde. Então estamos trabalhando ponto a ponto cada um desses itens. Espiritualidade, relacionamento, saúde e finanças. Dentro do contexto de espiritualidade, já falamos a respeito da definição daquilo que é pecado e entramos na questão daquilo que é a palavra. Foi uma live bastante ácida e todas as vezes em que eu falo de uma das partes das chamadas 5 solas da fé reformada, eu sou tomado realmente desse zelo, quando nós falamos a sola escritura, ou somente as escrituras sagradas. Isso é algo que realmente me deixa bem movido.
por tudo aquilo que tem sido feito hoje em dia com a palavra. E entramos então na oração. Falamos isso na sexta-feira, na nossa transmissão 4, e hoje vamos continuar a oração. O texto referência que nós usamos para isso foi o Pai Nosso. Então nós começamos a citar aqui o Pai Nosso, quando nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós trabalhamos esses dois pontos na transmissão de sexta e vamos dar então continuidade nesses mesmos textos. Caso você tenha interesse, e assim recomendamos, então lá no nosso canal do YouTube e lá no Facebook, todas essas transmissões, elas ficam salvas, então você deve procurar lá a transmissão de número 4, tá bom? Continuando, oi dona Dalina, faz dias que a gente não se vê. Então, dentro do contexto da oração do Pai Nosso, como sendo a proposta de uma oração modelo, nós vamos continuar tratando então esses elementos e vamos abordar algumas questões e os irmãos estão à vontade. Não feche o comentário em nenhum lugar, só sejam comedidos. Tá. Terceiro ponto da oração do Pai Nosso. Além de santificado seja o teu nome, entramos no outro verso, que é o verso 10, venha o teu reino. E aí é preciso que a gente entenda a despeito deste reino de Deus. Porque quando Jesus foi questionado a respeito se ele era o rei dos judeus, ele mesmo respondeu para Herodes, tu dizes, ou Pilatos, né? E outra vez, Jesus, quando questionado a respeito pelos seus discípulos, ele fala assim, o meu reino não é daqui. Por mais que nós servimos a um reino que ele é vindouro, esse reino ele já está no meio de nós. O próprio Cristo, a pregação do Evangelho, a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, ele é a presença tangível desse reino futuro, mas que já é. Quando Jesus ele sai pelas regiões da Galileia, né, pelas regiões de Cafarnaum, e ele começa a anunciar o reino de Deus, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A presença e a manifestação do Espírito de Deus, quando Jesus liberta, expulsa um demônio de uma determinada pessoa, eles falam assim, olha, você expulsa os demônios por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus fala, olha, se Satanás expulsa Satanás, logo o seu reino está dividido, e ele não subsistirá. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, pelo poder de Deus, então é chegado até vocês o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus reestabelecida da forma como é o chamado propósito original. Quando Deus criou o primeiro casal, o primeiro ser humano e, consequentemente, a sua juntora, Deus criou eles com algumas características que foram perdidas por causa do pecado original. E uma dessas características é a comunhão, a plena comunhão com Deus. Diz o relato nas Escrituras que na viração do dia, no pôr do sol, Deus, ele visitava aquela criatura, as criaturas, os casal, ele visitava eles e eles tinham relacionamento. Diz que era algo comum Deus visitá-los. A segunda parte que também é que aquilo que era natural, aquilo que é do plano natural, havia uma fusão entre um reino e o mundo espiritual e o mundo natural. O Éden, ele é um lugar onde o espiritual e o natural, eles coexistem. Se nós entendemos que o mundo espiritual, ele pode ser chamado de céu, que é onde Deus habita, então quando eu falo que no Éden, a presença de Deus ele era manifesta de uma forma que Deus se apresentava para a sua criação. Então, o Éden é onde o céu e a terra habitam no mesmo plano. Então, por causa do pecado original, essa coexistência entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural, ela foi separada.
O profeta Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos separados, nós somos destituídos da glória do Senhor. Em Cristo Jesus, essa vontade ela é restabelecida, ela é refeita de uma forma bem simbólica, mas há um prenúncio daquilo que há de vir, daquilo que há de ser. O apóstolo Paulo, ele fala isso muito bem, né? Nós o conheceremos, né, como ele é e seremos conhecidos como nós somos. Salvo engano, está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde aquilo que é incorruptível irá ser substituído por aquilo que é corruptível será substituído por aquilo que é incorruptível, a saber, os nossos corpos mortais. É preciso, então, que a gente entenda isso. Quando nós estamos orando e a gente se achega diante de Deus, nós reconhecemos a sua paternidade, reconhecemos que ele está em um outro plano, que ele é de uma outra substância, que ele é de uma outra característica muito maior do que nós, como diz ali também no profeta, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus são mais altos. Quem conheceu a mente do Senhor, a não ser o Espírito do Senhor, né? Então, insondáveis são os seus pensamentos, inescrutáveis são os seus juízos, diz a Escritura, porque Deus ele tem essa questão de ser muito maior do que nós, muito, né, imensurável. Então, quando nós começamos a orar, dizendo, Pai nosso, que estás no céu, que o teu nome seja reconhecidamente santo, entramos então nessa quarta parte, que é o desejo do reino de Deus ser estabelecido. E isso pode ser conflitado e confrontado com a atual circunstância. Nossa, pastor, mas e o coronavírus? Nossa, a dificuldade e o sofrimento, terremoto, fome. Aonde está Deus? Como Deus permite que o mal exista? Né? Como Deus permite que essas coisas aconteçam? Se Deus existe, Ele é bom, por que tudo isso acontece na face da terra? Meu irmão, não é questão de permissão ou não de Deus. As atrocidades, a malignidade, muitas dessas coisas ruins e maldosas que acontecem na humanidade, isso não tem por trás como uma agência de Deus, como sendo o autor, o agente o causador desse mal, mas é uma decisão deliberada do homem de viver à parte do Senhor. Então, como Deus, sendo bom, permite o mal, que o mal exista? O mal é a ausência de Deus. É a ausência de Deus na vida daquelas pessoas. Então é preciso que você entenda e não se escandalize. E não se escandalize, sim. A decisão deliberada de estar fora da presença do Senhor. Então, quando nós falamos, mas e esse coronavírus? Meu irmão, o pregador, o escritor A.W. Tozer, se eu não me engano, eu confundo sempre o escrito se é de Tozer ou de Pink. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus que grita para a humanidade a sua existência em meio a um viver ensurdecedor. Não é nada além do que pode ser comparado com os dias de Noé. A palavra de Deus diz que Noé, por 40 anos, construiu a arca e as pessoas passavam por aquele lugar. E eles viram o testemunho de Noé construindo um barco onde não havia água e eles continuaram levando a sua vida à mercê dessa palavra de juízo, de que o fim era eminente. Jesus Cristo testifica isso no Novo Testamento, dizendo, muito obrigado, Marcos. Glória a Deus. Mas foi Lewis que disse, então, que sobre o megafone de Deus, eu sempre confundi com o Tozer, né?
ele fala que o sofrimento ele é o megafone de Deus que grita para a humanidade, para que essa humanidade, C.S. Lewis, né? Por isso que é bom ter um consultor na live, né? O C.S. Lewis diz, né? C.S. Lewis diz assim que Deus ele sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Olha a frase de C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o C.S. Lewis, então, ele proclama, dizendo nessa citação, que o homem, ele ensurdece, ele tem um ouvido seletivo, ele escolhe não ouvir Deus. O homem, ele viu Noé e ele não creu na mensagem. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu estou assustado, eu estou surpreso. Nós podemos concluir, que é difícil, 2, que é sofrido, 3, que teremos muita luta, mas 4, não é novidade, não é surpresa. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão querido. Quando eu falo irmão, é no sentido genérico. Não posso dizer se é irmão ou se é irmã, gosto de deixar isso bem no anonimato. Compartilhando a respeito dos profetas de plantão, e uma determinada pessoa no vídeo, eu vi tal coisa, estava acontecendo tal coisa. Meu irmão, tudo bem, esse vídeo pode até ser um instrumento de bênção para a vida de alguém que precisa daquilo para se convencer das coisas. Mas a escritura é muito clara, como foi dito lá em Lucas 21, em Mateus, final do livro de Mateus, que o início das dores aconteceria com inúmeros eventos, e um deles era o acometimento de nação contra nação, reino contra reino em guerra, terremotos, fome, pestes, mas que quando mais se aproximar do fim, os acontecimentos vão acontecer sempre, bem redundante, né? Vão acontecer sempre em escala global, tá? Então, não é nada mais pontual. O coronavírus, ele é algo que está acontecendo realmente em escala global, né? São mais de 180 países que têm relatos de contaminação. Mas voltamos para o texto da palavra na oração. Quando nós desejamos e ansiamos que o reino de Deus venha, nós estamos dizendo, Senhor, que a vontade do Senhor, ora manifestada na criação e que foi desfigurada por causa do pecado do primeiro Adão, mas que foi restaurada na figura do segundo Adão, da pessoa de Jesus, aquela vontade em que o Senhor se tornaria o nosso rei. O Senhor é que irá governar. Queridos, Deus ele fala isso para Israel, quando Israel pede, dá-nos rei. As outras nações têm rei. E Deus fala, eu não quero dar rei para vocês, eu quero ser o rei de vocês. Israel fala, dá-nos rei. E então eles lançam sorte e Deus então unge Saul como rei, um homem segundo o coração do povo. Até que então Deus levanta depois um homem segundo o seu coração. Mas Saul, ele é um pedido do povo. O povo quer um rei sobre ele. Mas Deus não deseja. Deus deseja estar no meio do seu povo e desfrutar de um relacionamento de intimidade e ser aquele que rege, aquele que governa, como está escrito na palavra de Deus, com seu cetro de equidade, de justiça. Você pode ver lá o vislumbre da Nova Jerusalém, que Deus estará no meio dela, no meio do seu povo, no meio dos seus eleitos. Essa é a vontade do Senhor. Quando nós ansiamos que o reino de Deus venha,
Nós não estamos dizendo, Jesus, volta logo e explode tudo. Nós estamos dizendo, Senhor, que a vontade, que o governo do Senhor seja manifesto nessa terra, que tem sido manifestada pela natureza caída do homem. Nós precisamos nos manifestar neste mundo como filhos da luz, como aquele que resplandece não mais a natureza caída, mas a natureza redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós orarmos, estamos falando de um modelo de oração, onde nós reconhecemos a paternidade de Deus, reconhecemos a diferença e a distância entre quem Deus é e quem nós somos. Nós estamos entendendo que o nome de Deus precisa ser reconhecido santo por causa do testemunho, o nome dele que nós invocamos sobre nossas vidas. E agora chegamos num ponto em que a igreja, porque quando você fala a oração do Pai Nosso, ele não é uma oração individual, é uma oração congregacional. Sim, eu sei que muitos de vocês podem ter inúmeros motivos para não desejar congregar, mas quando nós falamos Pai Nosso, o Pai é nosso e o pão também é nosso. Então, a revelação de Deus não é para o indivíduo apenas, e a provisão de Deus também não é para o indivíduo, mas isso é coisa para outras lives. Ele fala, venha o teu reino. Que o reino do Senhor, aquele que tem um rei, que tem um trono, que tem um estado de governança, seja estabelecido. Senhor, que a justiça do Senhor venha sobre este país, que a justiça do Senhor venha sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre esse estado. Nestes dias, que a justiça, que o reino, que o governo do Senhor venha sobre cada lar, sobre cada casa, que cada homem em cada lar, ou naqueles que não têm, que as mulheres que assim representam, se levantem como ministros e representantes desse reino, desse rei, e possam então clamar ao Senhor que o reino de Deus seja manifesto. Tem que ser o desejo, tem que ser a nossa oração, tem que ser motivo de busca nossa como igreja e como servos do Senhor. Continuando no mesmo verso, reconhecemos a sua paternidade, reconhecemos a sua morada, reconhecemos o seu testemunho, e agora estamos reconhecendo o seu governo, e agora vamos reconhecer que a vontade dele seja feita. Sim, lembra que eu pedi para vocês lerem a primeira carta de João, né? Vamos perguntar aqui, quem aqui leu a primeira de João? Nem lembra que eu pedi, né? Se alguém leu, diz assim, eu li. Eu quero reconhecer que o fulano disse que leu aqui. Nós pedimos para ler a primeira carta de João, né? Então, lá na primeira carta de João, está dizendo assim, né? Se alguém pede alguma coisa, segundo a sua vontade, ela diz assim, ó, ele nos ouvirá. E se ele nos ouve, temos então a confiança que teremos o que deles recebemos. Já que ninguém manifestou, nem no Face, nem no Instagram, referência é primeira carta de João, capítulo de número 5, os versos que nós iremos ler, se eu não me engano, é 13 e 14. Só conferir aqui para vocês. Segue a referência. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Verso 14. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Queridos, como diz ali, como mostra naquele filme do Tartaruga Ninja, né, esse novo, ou seja, muitos de nós gasta horas pedindo coisas dos quais Deus não tem um mínimo compromisso e nem propósito de nos dar.
Se você pede algo para Deus, isso aqui é um tripé de câmera quebrado. Eu falo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me dê um tripé novo, né? E aí Deus me dá. E eu falo, graças a Deus, Deus me deu um tripé novo. Peraí, Deus me deu? Graças a Deus. Mas e se Deus não tivesse me dado? Não era graças a Ele também? Ou só é graças a Deus pro sim? Interessante, não? Pense nisso. Eu peço um tripé novo para Deus e Deus me dá, graças a Deus. Mas e se ele não me der? Foi graças ao quem? Ao diabo que levantou um levante e aí não tive condições financeiras? Porque se Deus me der algo que eu peço, glória a Deus por isso. Se ele não me der algo que eu peço, glória a Deus por isso. Quando nós pedimos algo para Deus, só temos três tipos de respostas para ouvir dele. E nós precisamos estar prontos para os três tipos de resposta de Deus. Nosso irmão diz, Deus pode dar algo melhor. Eu recebo em nome de Jesus. Né? E agora estamos falando de tripé. Né? Esse aqui, ele veio lá daquele lugar que veio o corona, sem preconceito. Mas vamos lá. Quando nós falamos, pedimos algo para Deus, Deus pode dar três respostas para nós. E essas três respostas, você vai entender aqui a grande máxima de um texto que eu passei anos conflitado. Por que eu passei conflito com esse texto? Naquele texto que diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu nunca particularmente entendi que se nós perdermos, Deus é menos Deus por causa disso, ou a gente é menos abençoado. Mas eu compreendi que, na verdade, o texto é isso mesmo que ele está dizendo. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, isso não importa. Então, quando eu peço algo para Deus, Deus, me dá um tripé. E Deus ouve a minha oração, ele entende a respeito do propósito desse tripé, e me concede essa graça. Pode ser a mais besta do mundo para alguém. E aí Deus me dá o tripé. Então, qual que é a primeira resposta que a gente tem de Deus? Sim. Mas essa resposta, sim, ela pode ser influenciada pela segunda resposta. Eu disse que são três respostas. Sim. A segunda resposta não é não. A segunda resposta é espere. A resposta pode ser sim, ou seja, isso é para você, mas não nesse momento. Então, eu tenho de Deus a resposta sim, mas o momento não é aquele. Além do mais, eu pode ter alguns outros fatores que corroboram para que a bênção demore a chegar, como uma questão espiritual. Está lembrado do testemunho de Daniel? Daniel, a bênção, quando você pediu, foi enviada, mas houve uma resistência no mundo espiritual, então demorou alguns tempos. Então, a forma como eu espero a bênção, ela determina a natureza da bênção. Porque eu posso desejar ter um tripé. Eu espero que vocês entendam que eu não estou falando de tripé em nenhum momento. E aí, quando eu desejo ter um tripé da parte de Deus, o Senhor fala, não é o momento. E eu continuo buscando o tripé. A minha conduta em como esperar vai determinar se o tripé será bênção ou não na minha vida. Porque para aqueles que estavam no deserto, Canaã foi um lugar de milagre, para outros foi um lugar de morte. O mesmo caminho, o mesmo povo, a mesma promessa, a mesma jornada. Para uns, caminhos de vitória e de conquista, para outros, de morte e fracasso. O que determina a jornada não é nem o início dela, nem o final dela, mas a forma como nós caminhamos pela jornada. E o esperar em meio à oração é um caminhar com Deus. Então, quando nós pedimos algo para Deus e temos a confiança que é a vontade do Senhor e que Ele ouve a nossa oração, então nós temos a segurança que dele também obteremos resposta. E como servos e como filhos,
temos a obrigação de permanecer orando, crendo e esperando, porque a bênção certa no momento errado é bênção errada. A bênção errada no momento certo é bênção errada. E a bênção errada no momento errado, aí, irmão, é laço mesmo. Chuta para longe. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o melhor momento para a melhor bênção. Então, quando você pedir algo para o Senhor, quando você pedir algo para o Senhor, permaneça crendo que independente da resposta, hoje falando com o pastor Sérgio lá nos Estados Unidos, depois vamos falar sobre isso, mas ele citou a famosa frase do God is good, né? Que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são. E quando eu vou, então, através da oração, que eu vou desenvolver a minha espiritualidade, o pilar da espiritualidade. Já estabeleci conceituação de pecado da palavra, eu estou tratando a questão de oração. Eu preciso me achegar a Deus e entender o senso de paternidade, a questão da diferença entre o ser finito e o ser infinito, do ser temporal e o ser transcendental, aquele que é limitado, aquele que é ilimitado, aquele que não tem poder, aquele que tem todo o poder. E isso vai dar uma perspectiva na minha oração da grandeza de quem é Deus e de o que ele pode fazer. Palavras, grifo do próprio Cristo. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Então, a primeira parte da oração do Pai Nosso, quando o Senhor me leva a olhar para as coisas que são do alto, lembra que eu dividi a oração do Pai Nosso em duas partes? O vislumbre daquilo que é do céu, o vislumbre daquilo que é eterno, a vontade, o desejo, a expectação de que aquilo que é eterno ele seja manifesto naquilo que é temporal, e depois é o trato relacional do dia a dia. Tudo isso faz parte do conteúdo da nossa oração, de uma oração eficaz, de uma oração que vai desenvolver a nossa espiritualidade. Tem muita gente que resume a sua vida espiritual, e isso é uma pobreza, naquilo que Deus pode ou não pode dar. Deus, me dá o tripé. Não, então também não vou mais para a igreja. Deus, me dá um tripé. Não, então também não vou mais orar. Deus, me dá um tripé. Não, então eu vou pôr o Senhor no banquinho. Como eu disse, as pessoas elas não crescem, elas são resistentes, ao invés de serem resilientes. Né? Então, quando a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, é você, antes de buscar o Senhor, ou de desejar algo do Senhor, ou no Senhor, você entenda isso, que a vontade do Senhor ela é melhor do que a sua. Que os planos do Senhor são melhores do que o seu. Que independente de qual seja a resposta, ela vai ser bênção na sua vida. É melhor uma porta fechada por Deus do que 10 abertas pelo diabo. Meu irmão, as pessoas estão sofrendo dentro das igrejas com problemas de relacionamento por não saberem esperar a vontade de Deus se cumprir na vida delas, ou por não serem capazes de ouvir a voz de Deus. Quando eu cuidava de jovens, bem que eu ainda cuido, né, meninos? Deve ter um grupinho aí da nossa igreja. Tem uma coisa que me irritava, é o tal do vou orar, estamos orando. Eu não sei se na sua igreja tem isso, mas irmãos, isso para mim é a pior palhaçada que existe. Que sentido que eu quero dizer isso? As pessoas, os jovens, a grande maioria, todas as regras, tem a sua exceção, chega na sua liderança, seja ela pastor, líder de jovens, e fala: fulaninho e a fulaninha estão agora querendo orar. Meu irmão, você vai orar no espírito para namorar? Ou seja, eu vou orar no espírito para namorar onde? No espírito?
Raras são as exceções. Porque a relacionamento, ele é na carne. Eu não estou falando de contexto sexual aqui. Eu estou falando que o namoro, ele é algo que pode ser feito com propósito. Mas é preciso que os dois tenham bastante temor de Deus para isso. Então, quando nós pedimos, e outra, eu até hoje, raríssimas as exceções, podemos colocar uma proporção de 99 para 1, que quando o jovem chega em mim e fala assim, o Joãozinho e a Mariazinha estão orando para ver se é vontade de Deus que eles namorem. 99% da resposta é sim. E alguns meses depois a relação termina. Dá vontade de chegar para ele e falar assim, de duas uma, como que você ora a Deus, ou disse que orou a Deus, pedindo direção quanto ao seu relacionamento. Depois você buscou a sua liderança local de igreja e disse, Deus respondeu, nós vamos namorar. E 5 meses depois, 3 meses depois, você termina o seu relacionamento. Só tem duas respostas. Ou você mentiu e Deus não respondeu coisa nenhuma para você, ou você tomou uma decisão agora que é contra a vontade de Deus. Resolva. Tem muita gente que confunde desejo pessoal com voz de Deus. É por isso que nós precisamos de um elemento que purifica a nossa vista obscurecida, que é a palavra. Ou seja, se a palavra, se é contrário à palavra, eu nem preciso orar para saber se é ou não é vontade de Deus. É contra isso aqui, irmão? É contra isso aqui? Não é vontade de Deus. Se é contra isso, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Então, se o jovem pede direção para Deus quanto ao namoro e disse que Deus respondeu sim, é vontade dele, então você tem dois problemas. Ou você foi um falso profeta e disse que Deus falou com você quando Deus não falou, e segundo o Velho Testamento, a consequência da sua falsa profecia é digno de morte, segundo o Velho Testamento, né? Ou seja, você disse que foi boca de Deus quando não foi, ou você está agora contra a vontade do Senhor, separando dessa menina, terminando esse relacionamento, e é vontade de Deus. É por isso que antes da gente determinar algo, é melhor você orar nesse conceito de forma subjetiva. O Senhor Jesus nos ensina isso. Ele fala louco. Você diz, eu vou plantar e eu vou colher tantas coisas. Antes você deve dizer, se Deus quiser, se Deus permitir. É assim que nós devemos fazer, porque a nossa oração, como eu disse que ela precisa ter paternidade, quando eu disse que ela precisa ter, né, conceito de quem é, de substância, de que Deus é formado, a questão do desejo do reino de Deus ser cumprido, mas também nós precisamos buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, entender que a vontade de Deus ela é melhor, maior do que a nossa. Mesmo que essa vontade nos cause momentânea dor. Falando C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, falando, se eu não me engano, para Lúcio ou para o Edmund, ele fala, olha, chorar até resolve por um tempo. Mas chega um determinado momento que você tem que parar de chorar e se levantar e agir. Então, quando nós buscamos a oração, nós precisamos buscar algo além de dizer, Deus, eu quero um tripé. Nós precisamos dizer, Senhor, eu estou vivendo isso na minha vida. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Lembra que eu dei o testemunho de quando recebemos o convite de fecharmos a igreja local, transformarmos ela em um pequeno grupo, por assim dizer, e então nos assumimos o pastoreio em uma outra igreja estruturada e com salário? Eu disse, eu acredito que eu tenha ouvido a voz de Deus para abrir essa igreja local. Como eu posso, então, virar as costas
Você entende que isso vai além da sua aliança com um grupo de pessoas que nós já amávamos e que nós tínhamos um senso de responsabilidade de cuidado com elas? Não é só por amor às pessoas daquela localidade. É, antes de tudo, uma fidelidade a uma voz que você acredita e que ouviu, que é a voz do chamado de Deus na sua vida. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós precisamos buscar em oração a vontade de Deus. Crentes imaturos, que não frutificam para o Senhor, que causam muito transtorno no reino de Deus, são crentes que estão envolvidos, antes de tudo, com a realização da sua exclusiva vontade e estão pouco se lixando com a vontade de Deus na sua vida. Crentes que entendem e que estão, nós falamos sobre 4 pilares, estamos desenvolvendo o pilar da espiritualidade, nós estamos falando de pessoas que, quando buscam a Deus em oração, eles entendem que o fruto dessa oração, ou seja, imagina que eu vou para o pomar da minha vida espiritual e lá tem uma árvore chamada oração e eu vou colher um fruto. Então, todas as vezes que eu vou para lá, eu vou colher um fruto. Nesse contexto, quando eu colho esse fruto ele é recheado de algumas características do reino de Deus, que é a paz, que é a certeza de que Deus está com a gente. E esse fruto da oração é a vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus nem sempre vai te levar para um lugar mais confortável. A vontade de Deus nem vai te levar para o convívio mais confortável. Às vezes ele te leva para momentos difíceis, para conflitos de relacionamento. Vamos tratar isso posteriormente. Mas é o melhor lugar de se estar. O irmão acabou de compartilhar, e é verdade, o povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, a maioria deles desejavam voltar a ser escravos. Eles desejavam voltar àquela vida de escravidão do que lutarem por aquela promessa que Deus já tinha entregue na mão deles, né? Ou seja, a promessa já era deles, mas eles teriam que passar por um processo, e esse processo é o deserto, né? O deserto, ele é um princípio que todo cristão, todo filho de Deus, inevitavelmente terá que passar. Cristo passou pelo deserto, os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. O apóstolo Paulo fala que depois que ele teve a revelação de Cristo Jesus, né, que ele viu Jesus, ele, se não me engano, ficou 14 anos no deserto da Arábia. Moisés foi para o deserto, todos os homens de Deus que Deus levantou para fazerem grandes obras, eles tiveram grandes períodos de deserto na sua vida, e eles reconhecem que esses foram os períodos de maior intimidade com o Senhor. De maior intimidade com o Senhor. Deserto não é um lugar de sepultamento para o homem e para a mulher de Deus. O deserto ele é um lugar de travessia. O deserto não é um lugar de passagem. E sempre, sempre nós estaremos melhor do que antes. Tá? Continuando, quando nós buscamos o Senhor, devemos buscar que essa vontade de Deus seja cumprida neste mundo. A pergunta é como? E a oração do Pai Nosso, que foi citada pelo próprio Cristo, diz que nós devemos desejar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é exercida nos céus. E a única coisa que eu consigo imaginar é que lá no céu a vontade de Deus ela é manifestada de uma forma, ouçam bem isso, de uma forma inquestionável. Que a vontade de Deus é lá manifestada de forma inquestionável, tá? Total. Então, quando você buscar a oração, antes de você dizer para Deus, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, você deve dizer, Senhor, isso aqui é da sua vontade? Sim ou não? Senhor, isso aqui é um instrumento de bênção para a minha vida?
ou através da minha vida para outros? Sim ou não? Se não for vontade de Deus, queridos, tem muito crente que diz: eu estou passando por tribulação. Na verdade, o que eles estão passando é consequência de escolhas que fizeram sem buscar a direção de Deus na vida deles. E por causa de não terem buscado a direção do Senhor, eles estão sofrendo por isso. E aí você precisa, então, desfazer muita coisa que foi feita nesses dias. Ok? Encerramos, então, a primeira parte da oração do Pai Nosso nessas duas transmissões, que foi quando essa visão, esse olhar para os céus. Né? Pai Nosso que estais nos céus, que o seu nome seja considerado, reconhecido santo, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é aí no céu. Depois, o nosso olhar vai começar amanhã para as coisas dessa vida, que é pão nosso de cada dia nos dai hoje. Te convido a você estar conosco, não desliga ainda não, temos algumas considerações a compartilhar. A estar conosco amanhã, terça-feira, 21 de abril, feriado! Ninguém vai sair de casa amanhã. Brincadeira, não apelem, tá? Né? Feriado amanhã, 21 de abril, dia da Inconfidência, né? Dia de Tiradentes, se eu não me engano. Mas, né? Antigamente a gente era mais ligado a feriados. E nós vamos, com proposta nossa, encerrar esse subitem da espiritualidade chamado oração. Ok? Queridos, um minutinho antes de orarmos, e essa é uma das propostas de estarmos juntos aqui nas transmissões à noite, é orarmos e que nós possamos então ir dormir com o coração mais resignado, calmo. Eu fico feliz por o irmão que está aí compartilhando conosco. Ele me apresentou alguns desses autores, né, maravilhosos, mas eu estava vendo as dificuldades que alguns irmãos têm de estar reunidos em família. Aqui em casa a gente está fazendo o nosso culto doméstico, assim que eu acabo a live, vou lá para o quarto, a gente está lendo o livro de Lucas, eu acho que a gente termina hoje. E eu quero sortear, nós vamos sortear no dia 2 de junho, e o foco desse sorteio é para o dia dos namorados, mas não precisa ser namorado, tá? Então eu tô sorteando lá uma Bíblia de estudo Shed, tá? Deve ser capa de luxo, capa em couro, né? Corino, por assim dizer. Nós vamos sortear uma Bíblia da Mulher, né? Conhecida da Sociedade Bíblica do Brasil. A tradução da Shed é a tradução Revista Atualizada, se não me engano, da Mulher Revista Corrigida. E vamos sortear um livro desse aqui, maravilhoso. Ganhei do meu amigo que está aí, Marcos, está na live hoje. Um livro fantástico para quem tem ministério, chamado Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd Jones. Quem aqui tem um ministério de pregação precisa ler esse livro urgentemente. Ok? Então, como que participa? Exclusivamente pelo Instagram. Então você precisa curtir o perfil nosso do Instagram e precisa comentar, marcar 3 pessoas, mas no post que nós fizemos, procura lá a foto do livro, da Bíblia, na parte lá do comentário tem todas as regras, sorteio vai ser dia 2 de junho, me ajudem a divulgar isso, tem as regrinhas lá, e a gente vai mandar por correio para qualquer lugar do Brasil, tá? Nada de Sedex, viu? Vamos economizar. Normalzinho. Vamos orar? Senão a irmã Kátia disse que quer. A irmã Kátia tem um monte de gente que quer. Eu chamei ele de kit família, que é a Bíblia para a mulher, a Bíblia para o homem e um livro para o pregador. Então pensa que chique que é essas Bíblias aí chegando na casa de vocês. As Bíblias novinhas, vou mandar com a nota fiscal para sua casa, você que for o ganhador desse sorteio. Dia 2 de junho. Me ajudem a divulgar aí em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite e por esse momento de caminharmos juntos nessa mentoria em nome de Jesus. Irmã Kátia, se você ganhar, que bom que eu nem preciso mandar pelo correio. Entrego pessoalmente, né? Então tá.
Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos, pelo amor do Senhor que é derramado nos nossos corações. Eu quero abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook, aonde estiverem na face da terra. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre eles, em nome do Senhor Jesus, que tenham uma noite de paz para a presença e na glória do Senhor. Deus abençoe. Os irmãos que quiserem continuar batendo papo, só chamar aí no Instagram ou no Facebook. Fiquem com Deus. Só encerrar aqui, pessoal, o nosso Instagram, o nosso bate-papo maravilha. Eu acho que eu não compartilhei. Aê, compartilhei. Pessoal do Facebook, obrigado pela companhia. Os irmãos que comentaram, Juliana, Daniel, Roselaine, né? Deixa eu ver se tem mais aqui comentários. Roberta está aqui conosco, Rogéria, Frederico. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe e conceda a vocês uma ótima noite. Em nome de Jesus.